saudar a todos com a paz e a graça do Senhor Jesus. Amém? Glória a Deus. Abra comigo sua Bíblia. Na primeira carta de Paulo aos Coríntios, capítulo 2. Estive conversando com o Ederson, o pastor Ederson, sobre esse culto na sexta-feira, né? É uma novidade na programação aqui da igreja, né? E é mais um momento de ensinamento, de aprendizado da palavra de Deus, que hoje em dia, infelizmente, está muito escasso em muitas igrejas, né? Por aí. E eu estava ali sentado, cantando junto com vocês, e estava olhando para essas paredes aqui e estava me lembrando que, não, acho que com certeza vocês devem saber, que antes de aqui ser um prédio da igreja, aqui do Gereissati 1, aqui nunca deixou de ser um local onde a igreja se encontrava semanalmente para aprender da palavra de Deus, né? E para mim é muito gratificante voltar e falar para os irmãos, compartilhar um pouco da palavra de Deus, porque antes aqui era uma oficina, né? Uma oficina, mas não oficina aqui do Nacelle, mas oficina de pregadores, né? O Nacelle estava até falando, o pastor Nacelle, de que aqui foi um celeiro de pregadores, né? E sou fruto, graças a Deus, né, para a honra e glória do Senhor, do local que acolheu, teve muita paciência comigo, né, com eles várias vezes, na série também, perco a conta, e graças a Deus, para a honra e glória do Senhor, nós estamos aqui novamente. Glória a Deus. Né? E isso que eu falei não foi algo que me ocorreu agora para falar. Isso foi proposital. Isso foi de propósito. Porque tem tudo a ver com o que nós iremos meditar nessa noite. Né? Nós iremos meditar no oposto disso. Né? Para a gente entender, vamos ler primeiro o texto e em seguida eu vou falar aqui algumas palavras sobre o que estava acontecendo aqui para nós entrarmos na pregação propriamente dita. 1 Coríntios capítulo 2, versículos do 1 até ao 9. Diz assim, a palavra do Senhor, acompanhem comigo. Eu, irmãos, quando fui ter convosco, anunciando-vos o testemunho de Deus, não o fiz com ostentação de linguagem ou de sabedoria, porque decidi nada saber entre vós, senão a Jesus Cristo e este crucificado. E foi em fraqueza, temor e grande tremor que eu estive entre vós. A minha palavra e a minha pregação não consistiram em linguagem persuasiva de sabedoria, mas em demonstração do Espírito e de poder, para que a vossa fé não se apoiasse em sabedoria humana, e sim no poder de Deus. Entretanto, expomos sabedoria entre os experimentados, não porém a sabedoria deste século, nem a dos poderosos desta época, que se reduzem a nada, mas falamos a sabedoria de Deus em mistério, outrora oculta, a qual Deus pré-ordenou desde a eternidade para a nossa glória. Sabedoria essa que nenhum dos poderosos deste século conheceu, porque se a tivessem conhecido, jamais teriam crucificado o Senhor da glória. Mas como está escrito, nem olhos viram, nem ouvidos ouviram, nem jamais penetrou em coração humano
o que Deus tem preparado para aqueles que o amam. Amém? Só até aqui. A minha oração é que o Espírito Santo do Senhor possa desde já estar trabalhando em nossos corações, para que nós possamos estar mais receptivos à palavra que nós iremos aqui pregar em seguida. Amém? Glória a Deus. Bem, como eu disse, a situação aqui é o oposto do que eu disse aqui, por exemplo, do local de reunião, que é o prédio aqui da igreja do Gereissati. Nós estamos aqui falando de uma igreja que ficava a 45 quilômetros da então capital da sabedoria humana. A 45 quilômetros, é pertinho, certo? E qual era a então capital da sabedoria humana aqui nesse tempo? Era Atenas, o berço da filosofia, o berço da retórica, da sabedoria humana. E como acontece com o Brasil em relação aos Estados Unidos, né? Tudo que nasce lá nos Estados Unidos, a gente bebe diretamente, né? Hoje em dia você não fala mais comida rápida, comida pré-pronta, fala fast food, né? Tá muito chique hoje as coisas, né? Eu quero ir numa lanchonete ali, não, eu quero ir no Burger King, né? Então, da mesma forma acontecia com a igreja de Corinto. Ela bebia diretamente de Atenas, a capital da sabedoria humana, da filosofia grega, né? E não era outra coisa que eles gostariam de ouvir. Eles gostariam de ouvir a sabedoria humana. Eles gostariam de ouvir essa filosofia grega. Eles gostavam de pessoas que tinham palavras sofisticadas. Está entendendo? Sofisticadas. Alguém que fala retrógrado, né? A palavra retrógrado, né? Coisas desse tipo. Por exemplo, algo está obsoleto, né? Palavras sofisticadas, era isso que eles procuravam. E foi um homem estudado, um homem instruído para lá, um homem letrado, um homem culto, um homem poliglota, um homem versado na sabedoria grega, na filosofia grega, um homem versado nos poetas romanos, um homem versado no judaísmo. E eles não esperariam algo diferente desse homem. Eles esperavam retórica sofisticada, né? Aquele linguajar sofisticado, né? Falando Burger King, falando fast food, falando pendrive, né? Palavras assim, desse tipo. Mas só que esse homem, ao invés de se submeter à vontade daqueles coríntios, né, se submeteu antes à vontade de Deus. E ele propôs em seu coração nada a saber. Ele propôs no seu coração nada a dizer que não fosse a vontade de Deus revelada por intermédio do Evangelho de Cristo Jesus. Simplesmente. Sem enfeite. Sabe? E esses irmãos, ao invés de atentarem para as palavras de Deus, né, por intermédio do apóstolo Paulo, eles quiseram verificar nas palavras de Paulo isso que eu acabei de falar. Se tinha isso, se tinha... é tanto que teve uma discussão entre eles, um desentendimento entre eles, porque foi um irmão, um pregador do Evangelho chamado Apolo, um homem habilidoso na palavra, e eles até fizeram uma espécie de, como é que eu posso falar, partidarismo, dizendo, não, eu sou de Apolo, e tu tá com quem? Não, eu sou de Paulo.
Aí outros ainda diziam, não, vocês são fraquinhos demais. Eu sou de Pedro, que iniciou lá em Jerusalém. Né? Aí outros ainda, que recebiam via Wi-Fi, disseram, não, eu sou de Cristo, não sou nenhum desses aí, eu sou diretamente de Cristo. É para vocês verem como era a situação daqueles irmãos. Mas, como é aqui o assunto de nossa pregação aqui nessa noite, é que esses irmãos, ao invés de atentarem para o enviado de Cristo, o apóstolo Paulo, preferiram ter a arrogante atitude de verificar nas palavras dele, do apóstolo, se tinham os assuntos da preferência deles. Filosofia, sabedoria humana, né, retórica, e rejeitaram assim o Evangelho de Cristo Jesus, puro e simples. E é isso que nós vamos ver nesses versículos que nós acabamos de ler. Amém? Todos entendidos? Então, para ficar melhor, eu dividi esse texto em 3 partes. Ok? A primeira parte vai do verso 1 até o 2. A segunda parte vai do verso 3 ao verso 5. E a terceira e última parte vai do verso 6 ao 9. Amém? Então vamos por parte. Vamos analisar aqui, parte a parte, o que Paulo estava dizendo para esses irmãos, que os irmãos já sabem da situação em que eles se encontravam. Versículos 1 a 2. Eu, irmãos, quando fui ter convosco, anunciando-vos o testemunho de Deus, não o fiz com ostentação de linguagem ou de sabedoria, porque decidi nada saber entre vós, senão a Jesus Cristo e este crucificado. Esse mesmo Paulo, se você voltar um capítulo, no capítulo 1, versículo 17, ele fala algo interessantíssimo. Ele fala que a sabedoria humana esvazia a cruz de Cristo. Ele faz essa seguinte declaração. O que significa a sabedoria humana esvazia ou esvaziar a cruz de Cristo? Justamente porque não é a sabedoria humana que deve ocupar lugar de primazia na igreja. Não é a retórica grega, ou seja, a linguagem sofisticada, que deve ser a parte da agenda, né, a parte principal da agenda da igreja, dos assuntos da igreja. Não é a filosofia grega, mas a cruz, a mensagem da cruz, a mensagem, como disse ele no versículo 2, a mensagem de Jesus Cristo e este crucificado. É isso que deve ocupar o primeiro lugar na agenda da igreja, no coração da igreja, no púlpito da igreja. E falar de outras coisas, enfatizar outras coisas, dar lugar de honra a outros assuntos, é desviar o foco do que é primário, do que é principal. E a consequência disso é a falta de atenção na cruz de Cristo, na mensagem da cruz, em Jesus Cristo e este crucificado. E é isso que significa esvaziar a cruz. Então, nos versículos 1 e 2, Paulo, ele não se dobra à vontade daqueles irmãos, mas à vontade de Deus. E aí ele vai deixar claro. Eu gostaria de, nesses versículos 1 e 2, destacar 2 coisas para nós meditarmos aqui. A primeira coisa é o discurso eloquente e a sabedoria. O que é o discurso eloquente? E a sabedoria de que Paulo falou no versículo 1. Significa as técnicas
Eu já falei sobre isso. As técnicas sofisticadas da oratória, né, utilizada num discurso público pelos oradores gregos, por aqueles que falavam em público. Discurso eloquente, sabedoria, a filosofia grega. Mas ao invés disso, Paulo vai mostrar o mistério de Deus. O mistério de Deus. E qual é o mistério de Deus? Cristo e este crucificado. Sabe por quê? Porque a crucificação de Jesus, ele é o lugar mais alto, é o cume da montanha, é o topo da montanha chamada salvação. Certo? A cruz de Cristo foi o assunto supremo e central na pregação dos apóstolos e dos discípulos do primeiro século. A mensagem de Jesus Cristo crucificado, ela é tão poderosa que ela separou a raça humana em dois grandes grupos. Quem está sendo salvo por ela e quem não está sendo salvo por ela. Então Paulo, ele acaba com a discussão daqueles irmãos, acaba essa atitude de desviar o foco do que se deve prender a nossa atenção, prender o nosso temor, ser o assunto de nossa conversa, ser o assunto de nossa comunhão, o assunto de nossa oração, o assunto do nosso jejum, o assunto de nossas ofertas, o assunto principal da nossa vida cristã. Ele tratou de acabar com essa atitude de desviar o foco disso e trazer esses irmãos de volta para o que interessa. E aqui eu gostaria de abrir um parêntese e dizer e lembrar os irmãos daquela declaração de Pedro, quando ele disse: Tu és o Cristo, o Filho do Deus vivo. E Jesus responde a esse apóstolo dizendo: Eu te digo que tu és Pedro, e sobre esta pedra edificarei a minha igreja. Isso é mal interpretado, né? A Igreja Católica diz que está se referindo a Pedro, mas não, está se referindo à declaração de Pedro, Cristo, o Filho do Deus vivo. E ele diz que sobre esta pedra, sobre esta declaração, ele edificaria a igreja. E esse mesmo apóstolo Pedro, em sua carta, repete no capítulo 2 a mesma ideia, dizendo que Cristo é a pedra angular. Então note a atitude de Paulo. Vamos notar aqui, vamos meditar na atitude de Paulo, de trazer de volta a atenção daqueles irmãos para o que de fato interessa. E o que interessa para a igreja é Cristo e este crucificado. O que deve interessar para mim e para você e para qualquer cristão hoje, ontem e sempre é Cristo e este crucificado. Certa vez um pastor, um pregador disse que se você quiser saber do Apocalipse, basta 4 anos para você estudar o Apocalipse e você saberá do Apocalipse. Esse livro tão enigmático da Bíblia. Mas você precisará de uma eternidade inteira. Uma eternidade inteira. Para sanar, para aprender, para entender de fato, completamente, o Evangelho de Cristo Jesus. Será o assunto do nosso louvor na eternidade. Nós cantaremos sempre e sempre e sempre ao Cordeiro que estava morto e ressuscitou. Cristo e este crucificado.
Não outra coisa. Não outra coisa. Não outra coisa. Amém? Amém. Paulo agora, nessa segunda parte, ele passa a explicar como ele fez para não se dobrar à vontade mundana daqueles irmãos. Certo? Vamos ler aqui os versículos de 3 a 5. E foi em fraqueza, temor e grande tremor que eu estive entre vós. A minha palavra e a minha pregação não consistiram em linguagem persuasiva de sabedoria, mas em demonstração do Espírito e de poder, para que a vossa fé não se apoiasse em sabedoria humana, e sim no poder de Deus. Essa foi a atitude de Paulo. Essa foi a atitude, e diga lá de passagem, sábia, temerosa do apóstolo Paulo. Ele não alimentou o querer, o desejo dos coríntios de se apoiarem na sabedoria humana, ao invés de em Deus e seu poder, que é Cristo e este crucificado. E eu gostaria de destacar 3 coisas aqui para nossa meditação nessa segunda parte, nos versículos de 3 a 5. A primeira é a semelhança da atitude de Paulo com a de João Batista. Quando lá em João capítulo 3, versículo 30, ele vai dizer acerca de Jesus o seguinte: é necessário que ele cresça e eu diminua. A atitude de Paulo aqui foi semelhante à atitude de João Batista, lá em João capítulo 3, versículo 30. Ele não quis chamar a atenção para ele. Se ele quisesse ter chamado a atenção para ele, o que é que ele faria? Sofisticação de linguagem, né? Sabedoria humana, filosofia grega. Ou se ele tivesse hoje no século 21, ele colocaria um terno italiano. Se ele morasse no Maracanã, um terno da Colombo, né? Sapato democrata. Chegaria aí numa HB20 com um anel de formatura, né, da faculdade. Mas essa não foi a atitude de Paulo. Essa não foi. E a atitude dele, em primeiro lugar, foi semelhante à atitude de João Batista. Ele se inibiu para que Cristo aparecesse cada vez mais. Amém? A segunda coisa que eu gostaria de meditar junto com vocês, meus irmãos, é em várias expressões que ele fala, o apóstolo fala aqui, que elas são sinônimos. Ou seja, trocando um pelo outro é a mesma coisa. A primeira é poder de Deus. Poder de Deus. Certo? Que está no final do versículo 5. Poder de Deus. A segunda é demonstração do Espírito. E a terceira é mistério. Mistério. Agora eu me perdi onde está o mistério. É mistério, né? Mistério. Só um instante. Mistério. Versículo 7. Obrigado, Emerson. Mistério, tá aí. São 3 palavras ou 2 expressões em uma palavra que significam a mesma coisa. São sinônimos, como eu falei. E sabe o que é que significa? Qual é o assunto primordial?
O que é que deve ocupar o primeiro lugar na igreja? Cristo e este crucificado. Então quer dizer que Cristo e este crucificado é poder de Deus. Cristo e este crucificado é demonstração do Espírito. Não existe nada mais espiritual do que pregar o Evangelho, do que viver o Evangelho, do que colocar o Evangelho como lugar de primazia em sua vida. Não existe nada mais espiritual do que isso. Não existe nada mais poderoso do que isso. E para completar, é algo misterioso que estava oculto e que foi desvendado no Novo Testamento e se estende até agora. Então eu não preciso de nada miraculoso, de mágica, porque aquele mistério que estava oculto, aquele poder de Deus, aquilo que deixa de fato o homem espiritual, o Evangelho foi revelado. Eu não preciso de mais nada. É isso que Paulo está dizendo para esses irmãos. Vocês não precisam de mais nada. Porque é poder. Vocês querem poder? Vocês querem demonstrar espiritualidade? É isso que Paulo está dizendo para eles. Vocês querem algo misterioso? Algo que desperte, né? Que cative a atenção. Então está aqui. Cristo e este crucificado. Amém? E a terceira e última coisa aqui nessa segunda parte que eu gostaria de meditar com vocês é um contraste que ele faz da fé dos coríntios com a verdadeira fé cristã. Certo? Tem alguém corintiano aqui? Tem, a Isabela. A fé corintiana, né? Em contraste com a fé cristã verdadeira. A minha esposa disse que eu sou, não é a mulher, expressão sem falar, um ótimo humorista, né? Você diz? Mas isso tudo é ironicamente. Eu tentei fazer uma brincadeira aqui com os corintianos, acho que deve ter muito corintiano aqui. Mas vamos lá. A terceira e última coisa aqui nessa segunda parte é o contraste que ele faz com a fé dos coríntios e a verdadeira fé cristã. Né? A fé dos coríntios se baseiam em sabedoria humana e filosofia grega. E a verdadeira fé cristã, ela deve ser baseada em Cristo e este crucificado. É isso que Paulo está dizendo para eles. Olha, para que a fé de vocês não se baseasse em sabedoria humana, ele escolheu pregar a Cristo e este crucificado. E aí eu me lembro das palavras de Jesus lá no final do Sermão do Monte, no capítulo 7 de Mateus, depois do versículo 22, que ele vai falar que um homem sensato, um homem prudente, é semelhante àquele homem que, um homem que escuta, aliás, as palavras dele, é semelhante a um homem que edificou a sua casa sobre a rocha e bate a tempestade. Caem as correntes, né, de água, mas a casa fica em pé. E o contrário é um homem insensato que edificou a sua casa sobre a areia e que tempestade, corrente, ventania derruba. E aqui ele faz esse contraste para que a fé de vocês não se baseasse em sabedoria humana. Eu decidi pregar, né? Demonstrar o poder de Deus, a demonstração do Espírito, o mistério de Deus, que é Cristo crucificado. Amém? Muito bem.
Agora, nessa terceira e última parte, Paulo ele vai tentar expressar com palavras a incomparável sabedoria e conhecimento que é viver a realidade dos efeitos do mistério de Deus, que é a crucificação de Jesus. Certo? Vamos ler. Versículo 6. Entretanto, expomos sabedoria entre os experimentados. Não, porém, a sabedoria deste século, nem a dos poderosos desta época, que se reduzem a nada, mas falamos da sabedoria de Deus, em mistério, outrora oculta, a qual Deus pré-ordenou desde a eternidade para a nossa glória. Sabedoria essa que nenhum dos poderosos deste século conheceu, porque se a tivessem conhecido, jamais teriam crucificado o Senhor da glória. Mas como está escrito, nem olhos viram, nem ouvidos ouviram, nem jamais penetrou em coração humano o que Deus tem preparado para aqueles que o amam. Duas coisas eu gostaria de destacar aqui com os irmãos. A primeira é o seguinte, é uma pergunta. O que de tão extraordinário Paulo está tentando falar nesse versículo 9? Esse versículo que nós lemos por último. Mas como está escrito, nem olhos viram, nem ouvidos ouviram, nem jamais penetrou em coração humano o que Deus tem preparado para aqueles que o amam. Muitos pregadores, muita gente boa, tem feito uma interpretação meio que futurística, meio no futuro. Tem lançado essas coisas extraordinárias para o futuro, né? Dizendo que é o que vai acontecer no retorno de Cristo Jesus, né? No retorno de Cristo Jesus. Muita gente tem pegado o gancho nesse versículo 9 para falar que é aquilo que Deus vai fazer através da prosperidade na vida daquele que busca prosperidade, né? Nem olhos viram, nem ouvidos ouviram, nem jamais penetrou em coração humano que Deus tem preparado para aqueles que o amam. Então eles fazem uma aplicação de que é algo que Deus vai fazer de próspero na vida daqueles que buscam, daqueles que esperam no Senhor, nesse sentido, ou seja, os neopentecostais, né? Mas eu digo para vocês, meus irmãos, que a ideia aqui do versículo 9 é uma ideia de presente, uma ideia imediata, uma ideia que é agora. E Paulo está tentando expressar isso com palavras. Ele está tentando expressar que os efeitos dessa mensagem de Cristo e este crucificado, as consequências disto, daquilo que ele fala em Efésios capítulo 1, versículo 3, aquelas bênçãos espirituais em Cristo Jesus nas regiões celestiais, é no tempo presente. E é disso que ele está se referindo. E o que é? É ser perdoado em Cristo Jesus. É nascer de novo em Cristo Jesus. É ser adotado em Cristo Jesus. É uma vida totalmente nova em Cristo Jesus. Ele está falando das realidades que o Evangelho opera na vida daqueles que recebem. E que é o Evangelho? Cristo e este crucificado. Então a ideia para esses irmãos aqui é que já deve estar acontecendo isso. E que nem olhos viram, nem ouvidos ouviram, nem penetrou no coração humano. Isso ele está dizendo que
Cristo e esse crucificado na vida daqueles irmãos era muito mais superior do que a filosofia grega, do que a sabedoria humana, do que a oratória dos atenienses. Em outras palavras, é isso que ele está querendo dizer. E para encerrar aqui, essa terceira parte, ele fala muito de poderosos desta época, poderosos sábios. Isso ele está se referindo àqueles lá de Atenas, aqueles gregos lá, detentores de sabedoria. Ele vai dizer que eles nunca irão proporcionar o que Deus proporciona para os seus, através de Cristo e este crucificado. Não adiantava eles procurarem em outro lugar. Não adiantava eles procurarem na filosofia grega. Não adiantavam eles correrem somente para aqueles que tinham palavras bonitas. Porque Cristo e este crucificado, que este apóstolo aqui estava apresentando para eles, basta. E os efeitos deste Cristo e este crucificado eram tão extraordinários que nem olhos viram, que nem ouvidos ouviram, e que penetrou em coração humano. O que esse Deus proporciona através de Cristo e este crucificado na vida de quem o receber em sua vida. Portanto, ficou evidente que o assunto da igreja, o assunto da sua fé, em que deve se basear a sua fé, a sua esperança, a sua confiança, é em Cristo. E naquele ato lá na cruz, de morrer como substituição por mim e por você, e 3 dias depois ressuscitar também como substituição por mim e por você. De modo que agora, antes mortos em delitos e pecados, antes pecadores e pecadores e pecadores, agora pecadores, mas remidos, pecadores, mas agora adotados em Cristo Jesus. Isso é o que deve preencher o nosso coração. Isso é o que deve ser a primeira coisa a gente recorrer em tempos de crise. Isso é o que deve estar sinalizando no nosso emocional quando a depressão bater a nossa porta. Cristo e este crucificado, esperança de vida eterna através de sua ressurreição, deve ser a âncora da nossa alma quando nós estivermos passando por situações difíceis, situações de aperto financeiro. Este era o conteúdo da pregação do apóstolo Paulo. E eu tenho certeza que este é o conteúdo aqui do púlpito do Gereissati. Amém? Mas eu gostaria de dizer algumas palavrinhas aqui para finalizar, 3, mais direcionadas a nós. Certo? O que você tem preferido ouvir? São perguntas reflexivas. Olha só a linguagem bonita do nome. São perguntas reflexivas. Eu quero que você vá pensando nisso. Vá para a sua casa pensando. O que você tem preferido ouvir? Qual o assunto de sua preferência? Qual é o assunto que tem encharcado as suas conversas, o seu relacionamento profissional, o seu relacionamento familiar, você na sua vizinhança,
Se você estuda, você lá no seu colégio, o que você prefere? Pense nisso. Pense nisso. Acho que não preciso dizer que a atitude, que nós devemos rejeitar e nos afastar da atitude dos coríntios, de preferir ouvir outra coisa ao invés de Cristo e este crucificado. Nós já entendemos isso. Amém? Pense nisso. A segunda, em que se baseia a sua fé? Pense. Eu quero que você também vá para a sua casa pensando em que minha fé está baseada. Está baseada. Será que é em outra coisa que não seja Cristo e este crucificado? E se for, será que a minha vida está por um fio? Será que ela vai desmoronar? Será que o alicerce da minha vida, aquilo que é a base da minha vida, é outra coisa que não seja Cristo e este crucificado? Ou seja, o Evangelho? Ou é o Evangelho? Em que se baseia a sua fé? Pense nisso. E a terceira e última coisa que eu quero que você vá para a sua casa pensando é sobre a vida cristã. Você vive com expectativa. A expectativa do versículo 9. A sua fé é uma fé alegre. A sua vida cristã é uma vida de expectativa, com essa mesma expectativa aqui do versículo 9, que é algo que você vive com prazer, que você acorda de manhã e você tem vontade de viver para Deus, para a glória de Deus, demonstrando que Ele ocupa o primeiro lugar na sua vida, demonstrando que o que você está vivendo ali, aquelas pessoas que estão te vendo e nem você antes nunca tinha visto, nunca tinha ouvido falar e nunca tinha chegado ao seu pensamento, ao seu coração, essa realidade. Pense nisso. Pense nisso. Amém? No mais, só tenho a dizer, somente Cristo. Que Deus em Cristo nos abençoe. Amém?